O céu sobre a ilha de Elbaf tingiu-se de um vermelho sangrento enquanto a fumaça subia das vilas destruídas. Gritos de agonia ecoavam entre as montanhas monumentais, quebrando o silêncio secular da terra dos gigantes. No centro da capital, guerreiros lendários que outrora protegiam o reino, agora se voltavam uns contra os outros. Os olhos desses gigantes não brilhavam mais com honra, mas sim com um vazio negro e sinistro. Algo nas sombras de Elbaf estava manipulando a vontade dos seres mais fortes do mundo. O solo tremia violentamente a cada passo dos combatentes colossais que marchavam sem rumo. Sangue escorria pelas lâminas de machados que mediam dezenas de metros de comprimento. Um gigante demonizado rugiu para os céus, liberando uma onda de choque que derrubou árvores próximas. Robin e os outros membros da tripulação tentavam encontrar abrigo em meio ao desabamento das estruturas. Os civis de Elbaf corriam desesperadamente, mas não havia para onde fugir nesta ilha isolada. Brook tentava acalmar os corações com sua música, mas a fúria dos gigantes era ensurdecedora. No horizonte, a silhueta de Prince Loki observava a destruição com um interesse perturbador. Ele segurava sua lança lendária com uma força que fazia seus nós dos dedos ficarem brancos. Loki sabia que o despertar dessa força antiga significava o fim da Elbaf que ele conhecia. Enquanto isso, Luffy sentia a presença de uma entidade que superava qualquer inimigo que já enfrentou. Nami gritava para que todos se agrupassem perto do Sunny para uma defesa final. Um gigante corrompido saltou das rochas, mirando diretamente no navio do Chapéu de Palha. Zoro desembainhou suas espadas, pronto para cortar o próprio céu se fosse necessário. O impacto do primeiro ataque de Zoro contra o gigante criou uma cratera na areia. No entanto, o gigante não sentiu dor, regenerando-se com uma fumaça negra e viscosa. Franky percebeu que a tecnologia dos antigos estava reagindo àquela energia maligna. O Zope tremia ao ver que seus projéteis de plantas eram devorados pela aura dos gigantes. A situação em Elbaf estava saindo de controle mais rápido do que qualquer plano poderia prever. De repente, uma voz ressonante ecoou das profundezas do Castelo Real. O tempo dos gigantes acabou, disse a voz, fria como o gelo de Niflheim. Jinbe bloqueou um golpe massivo que ameaçava esmagar um grupo de refugiados. Ele percebeu que a força bruta não seria suficiente para parar esses guerreiros fantasmas. Chopper observava de longe, notando que a respiração dos gigantes estava carregada de esporos negros. Isso não é possessão, é uma infecção viral de larga escala, ele concluiu horrorizado. Sanji desceu dos céus como um meteoro, suas pernas envoltas em chamas azuis intensas. Com um chute devastador, ele afastou 3 gigantes de uma só vez, criando uma barreira de fogo. Mas o esforço estava drenando sua energia, e o exoesqueleto de Sanji começou a estalar sob a pressão. Acima de todos eles, a árvore Yggdrasil começou a pulsar com uma luz roxa doentia. Cada pulsação da árvore parecia fortalecer a sede de sangue dos gigantes demonizados. Luffy ativou o Gear 5, rindo, mas seus olhos mostravam uma preocupação rara. Ele agarrou um relâmpago e o transformou em uma lança de pura alegria para iluminar o campo de batalha. No entanto, a lança de Luffy foi simplesmente absorvida pela névoa negra que cercava a capital. E Mu, em uma forma que desafiava a compreensão humana, manifestou-se no topo da montanha mais alta. A presença do Rei do Mundo fez com que todos os gigantes caíssem de joelhos em uma submissão forçada.
O capítulo termina com o solo se abrindo sob os pés dos heróis, revelando um abismo que parecia não ter fim. Sanji crava seus dedos na borda do precipício, enquanto o solo desaparece completamente abaixo de suas pernas. Ele usa o impulso do Skywalk para se lançar de volta à superfície estável com uma manobra acrobática. Chopper se agarra desesperadamente ao pescoço de Sanji enquanto eles aterrissam em meio ao caos da batalha. À frente deles, dezenas de gigantes demonizados avançam com olhos vermelhos e sede de sangue incontrolável. Sanji acende um cigarro e sente a temperatura de seu sangue subir devido às modificações genéticas latentes. Ele diz a Chopper que cuidará da linha de frente enquanto o médico procura uma solução para o vírus. Chopper salta para o chão e corre em direção aos escombros de um antigo laboratório médico de Elbaf. Sanji ativa o Ifrijambi, envolvendo suas pernas em chamas azuis que cortam o ar com intensidade. O primeiro gigante tenta esmagá-lo, mas Sanji desvia com uma velocidade que o torna quase invisível. Com um chute certeiro no queixo, ele faz o imenso guerreiro cambalear para trás. Dentro das ruínas, Chopper analisa freneticamente as amostras de sangue que coletou dos feridos. Ele percebe que a loucura não é natural, mas sim uma manipulação química das células de linhagem. Sanji é atingido de raspão por uma clava, sendo arremessado contra uma parede de pedra maciça. Seu exoesqueleto range e se regenera instantaneamente, permitindo que ele se levante sem ossos quebrados. Ele percebe que o número de gigantes possuídos está aumentando a cada minuto que passa. Chopper descobre que o antídoto requer uma enzima encontrada apenas no musgo da árvore Yggdrasil. Um gigante invade o laboratório, destruindo o teto com um machado colossal. Chopper assume sua Heavy Point e bloqueia o golpe com seus braços fortalecidos. Lá fora, Sanji executa uma sequência de chutes rápidos que criam um redemoinho de fogo azul. Ele grita para que Chopper termine a fórmula enquanto ele mantém os monstros afastados. Chopper consegue sintetizar uma pequena dose do antídoto usando os restos de musgo que encontrou em um frasco antigo. Ele precisa testar a cura, mas o gigante à sua frente é implacável e continua atacando. Sanji surge do nada e atinge o gigante com um chute direto no peito, jogando-o para fora do prédio. Sanji aterrissa ao lado de Chopper, sua respiração ofegante, mas seu olhar ainda afiado. Chopper explica que a cura funciona, mas a escala da infecção exige uma dispersão aérea massiva. O céu sobre Elbaf começa a escurecer com nuvens negras que não parecem ser naturais. Uma presença fria e esmagadora começa a emanar do centro da ilha, paralisando os combatentes menos experientes. Sanji sente o haki de observação e percebe que algo terrível despertou perto de onde Luffy está. Ele decide que devem levar Chopper e o antídoto até o ponto mais alto de Elbaf para espalhar a cura. Mais gigantes bloqueiam o caminho, agora movendo-se em uma formação coordenada por uma vontade externa. Sanji utiliza o Both Burst para abrir caminho através da linha defensiva com uma explosão de calor. Chopper grita instruções sobre como proteger as amostras frágeis durante o combate intenso. Eles chegam à base da árvore Yggdrasil, onde as raízes são tão grandes quanto montanhas. Das sombras das raízes surgem criaturas que não são gigantes, mas sombras moldadas pelo poder de Imu. Sanji sorri e diz que prefere enfrentar monstros do que damas, pois assim não precisa se segurar. Ele inicia uma dança de chutes que incendeia o próprio ar, dissipando as sombras ao redor. Chopper percebe que a árvore Yggdrasil está começando a murchar devido à influência maligna.
Sanji chuta a última sombra e olha para o topo da árvore, onde uma luz sinistra brilha. Ele sabe que o tempo está acabando para Elbaf e para todos os seus amigos. De repente, um grito ecoa de cima e o corpo de um gigante cai do topo da árvore, atingindo o solo com um estrondo. O gigante caído murmura o nome de Loki com pavor antes de perder a consciência. Sanji se prepara para subir a árvore, mas o chão começa a tremer violentamente mais uma vez. Uma voz distorcida e poderosa ressoa por toda a floresta, chamando por Sanji nominalmente. O capítulo termina com Sanji olhando para as raízes da árvore, onde uma figura familiar emerge das trevas, mas com uma aura completamente corrompida. A figura que emergiu das raízes de Yggdrasil exalava uma pressão esmagadora que paralisou todos ao redor. Sanji recuou instintivamente ao perceber que a presença diante dele não era mais o aliado que conhecia. O céu sobre Elbaf começou a girar em um turbilhão de nuvens negras e relâmpagos avermelhados. No alto do castelo, o príncipe Loki soltou uma gargalhada frenética, enquanto suas correntes finalmente se estilhaçavam. Luffy saltou para o lado de Loki em sua forma Gear 5, com o coração batendo no ritmo dos tambores da libertação. A entidade possuindo o Gonku ergueu a mão e o solo da ilha começou a tremer violentamente sob seus pés. Loki desembainhou sua espada lendária, declarando que nenhum deus falso governaria a Terra dos Gigantes. Luffy simplesmente sorriu, dizendo que a festa de Elbaf só estava começando após aquela luta. Imu disparou um feixe de energia negra que cortou as montanhas vizinhas como se fossem papel. Luffy inflou seu punho até o tamanho de uma pequena vila para bloquear o impacto devastador. Loki avançou com a velocidade de um raio, golpeando a armadura de sombra que protegia o inimigo. A voz de Imu ecoou não pelos ouvidos, mas diretamente na mente de todos os presentes na ilha. A entidade afirmou que a linhagem dos gigantes era um erro que precisava ser corrigido imediatamente. Chopper surgiu montado em um gigante, lançando as novas curas que purificavam a fumaça tóxica de Imu. A névoa negra começou a se dissipar, revelando a verdadeira forma enfraquecida da possessão. Sanji utilizou suas chamas azuis para criar um redemoinho de fogo, que impediu a fuga da sombra. Imu rugiu de frustração ao ver que os humanos insignificantes estavam resistindo ao seu poder absoluto. Luffy e Loki trocaram um olhar de respeito mútuo antes de prepararem o ataque final combinado. O príncipe de Elbaf canalizou toda a fúria de seus ancestrais em sua lâmina, que cresceu até o céu. Luffy saltou em direção ao sol, transformando as nuvens ao seu redor em punhos gigantescos de borracha. O impacto simultâneo dos dois heróis criou uma onda de choque que limpou os céus de toda Elbaf. A essência de Imu foi arrancada do corpo de Gonku, desaparecendo em um grito silencioso de agonia. Gonku caiu de joelhos, finalmente livre do controle mental, respirando o ar puro da ilha. Os gigantes sobreviventes se ajoelharam diante de Luffy e Loki em sinal de gratidão eterna. Sanji acendeu um cigarro, observando a destruição dar lugar a uma nova esperança para os guerreiros. Chopper corria de um lado para o outro, distribuindo bandagens e celebrando o sucesso de sua nova fórmula. O príncipe Loki proclamou que Elbaf agora era um território sob a proteção oficial do Chapéu de Palha. Luffy gargalhou e aceitou a nova aliança, prometendo que voltaria para o maior banquete da história. Longe dali, em Mary Geoise, a silhueta real de Imu sentiu a perda de sua conexão com Elbaf. A derrota apenas alimentou o desejo de Imu de apagar a luz de Luffy da face da existência. Mas em Elbaf, as crianças gigantes voltaram a brincar sob a sombra protetora de Yggdrasil.
A árvore do mundo parecia brilhar com uma luz renovada, como se sentisse a liberdade de suas raízes. Os navios do Chapéu de Palha se preparavam para partir, com novas histórias gravadas em seus corações. Robin anotava as descobertas sobre o século perdido que os arquivos dos gigantes preservaram. Zoro guardava suas espadas, refletindo sobre o nível de poder que encontrariam no destino final. A paz finalmente havia retornado à Terra, que um dia foi consumida pelo medo e pela corrupção. Luffy olhou para trás uma última vez, vendo Loki erguer o punho em saudação ao Rei dos Piratas. Este capítulo encerra o ciclo de dor em Elbaf e prepara o mundo para a guerra definitiva contra o governo mundial. A lenda dos gigantes e do Deus do Sol agora estão unidas sob uma única bandeira de liberdade. Com a vitória garantida e a esperança restaurada, a jornada em direção ao One Piece continua mais forte do que nunca.